Meus amigos e amigas, muitas vezes as pessoas me perguntam, olha, eu não sei confessar, por que confessar, como confessar? É uma coisa muito importante, né? Cristo, no dia da ressurreição, no domingo da ressurreição, no mesmo dia que ele ressuscitou, ele apareceu aos discípulos no cenáculo, né? E, entre outras coisas, ele disse para eles, soprou sobre eles, disse, recebam o Espírito Santo. Né? Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. A quem vocês perdoarem os pecados estarão perdoados. Ou seja, foi o Cristo que no dia da ressurreição instituiu o sacramento da confissão, com o sacerdote. A quem vocês perdoarem os pecados estarão perdoados. Ele não disse, não, manda todo mundo confessar diretamente com Deus. Não, ele disse, a quem vocês perdoarem os pecados estarão perdoados. Bom, é difícil dar outra interpretação a isso. Por isso que há 2000 anos a igreja tem a confissão auricular, quer dizer, no ouvido do padre. Não é? E Cristo, por que ele instituiu a confissão no dia que ele ressuscitou? Porque ele tinha acabado de conquistar, com sua paixão, morte, ressurreição, ele tinha acabado de conquistar, diante da justiça divina, o perdão para todo mundo. O direito de cada um ser perdoado, desde que confessasse o pecado. Então, a quem vocês perdoarem os pecados estarão perdoados. Então, mas a pessoa, como é que eu vou me confessar? Como confessar? Então eu escrevi esse livrinho, Por que confessar? E como confessar. Aqui eu coloco nesse livro, né, uma orientação assim, bem prática de como confessar. Né? Então, por exemplo, a igreja ensina que para a gente fazer uma boa confissão, a gente precisa de 5 coisas. Primeiro, fazer um bom exame de consciência. Quais são os meus pecados? Então, aqui eu explico como fazer um exame de consciência, examinando os 10 mandamentos. Eu coloco aqui uma série de perguntas para você fazer para você mesmo, né? Sobre os pecados capitais. Depois, né, o que é o pecado? O que é um pecado grave? O que é um pecado leve? Né? Como fazer o exame de consciência? Como se confessar bem? Como contar para o padre os seus pecados? Então, se for pecado grave, a igreja exige que você conte quantas vezes você cometeu o pecado grave, ok? Depois, por exemplo, eu coloco aqui também o que os santos falam sobre a confissão, né? Depois, o arrependimento que é necessário do pecado cometido e o propósito de não voltar a pecar e a penitência que o padre dá. Então, esse livro, né, é exatamente para quem não sabe confessar, gostaria de confessar, às vezes tem medo de confessar. Não tenha medo, o padre está cansado de ouvir tudo que é tipo de pecado, fica tranquilo, ok? Então, é um livro que eu escrevi exatamente para o nosso povo em geral. Quem quer se confessar bem, e é importante se confessar bem, é um sacramento. A gente não pode confessar mal, esconder, por exemplo, um pecado, é melhor não confessar, porque ele está cometendo um sacrilégio, que é o quê? É um abuso do sacramento. Então, um livrinho simples, objetivo, para você aprender a se confessar.